Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é, como acessar e como utilizar o ChatGPT. E no final você vai ter uma boa ideia de como essa ferramenta pode ser muito útil no seu dia a dia. E já vamos começar com o que é. ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial que você pode acessar tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo para celular. E você interage como num chat de WhatsApp. A diferença é que aqui você está conversando com um modelo de IA que foi treinado com uma imensa quantidade de dados para responder a perguntas, utilizando linguagem natural, que é aquela que a gente utiliza para se comunicar. E ele faz isso numa lógica de prever a próxima palavra, baseado nas que apareceram antes. Vou deixar um link aqui na descrição para um outro vídeo aqui no canal que aborda em mais detalhes esses conceitos. Agora, como acessar? No navegador é só digitar chat.openai.com. Aqui, se você tem conta, é só clicar em Login. Se não, você clica em Sign Up e segue os passos para criar uma conta. Depois, a tela inicial vai aparecer. No celular, basta acessar a loja de aplicativos e procurar ChatGPT. Daí vai aparecer vários, mas o correto é esse daqui feito pela OpenAI. Daí é só instalar e abrir o aplicativo. Depois, você faz o login ou cria conta como a gente fez na etapa anterior. E a conta pode ser a mesma que você utilizou na versão do navegador. E agora que a gente já acessou, vamos ver como utiliza. Primeiro, eu vou mostrar a interface do plano gratuito, que é essa daqui que você está vendo. Aqui do lado direito, a gente tem o chat. Aqui em cima, a gente tem esse botão escrito ChatGPT 3.5 e é aqui que a gente escolhe o modelo. Como essa conta é gratuita, eu só tenho acesso ao 3.5. É um modelo bom, porém não é tão bom quanto o 4. Que eu vou mostrar na sequência também. Aqui embaixo a gente tem algumas sugestões de perguntas para fazer, mas a parte mais importante dessa interface é essa barra de texto aqui embaixo. É aqui que a gente vai digitar o prompt, que são os comandos ou as perguntas que a gente vai enviar para o ChatGPT. Por exemplo, o que é ChatGPT? E a primeira vez que a gente envia a pergunta, ele cria automaticamente um chat que aparece aqui na barra lateral esquerda. E a gente pode voltar nele no futuro. Para criar um novo chat, uma nova conversa, é só clicar aqui nesse botão Novo Chat. É importante manter conversas separadas em chats diferentes, até porque ele tem um limite da quantidade de palavras que ele consegue armazenar dentro de um mesmo chat. Esse limite está relacionado ao tamanho do contexto. Mas voltando aqui para a resposta dele, ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI baseado na arquitetura GPT, Generative Pre-trained Transformer. Ele é projetado para gerar texto coerente e relevante em resposta a entradas de texto fornecidas pelos usuários. O ChatGPT é capaz de realizar uma variedade de tarefas de processamento de linguagem natural, como responder perguntas, fornecer informações, gerar texto criativo, entre outras. Ele foi treinado em uma vasta quantidade de dados textuais da internet e está continuamente aprendendo e sendo aprimorado pela OpenAI. Bom, então é assim que a gente interage com o ChatGPT. Tá, mas por que eu vou usar o ChatGPT e não o Google, então? Excelente pergunta. Quando a gente utiliza um navegador, como um Google, por exemplo, a gente digita a pergunta que a gente quer saber, ele vai listar um monte de página relacionada, a gente vai escolher uma daquelas páginas, vai clicar no link, vai carregar o site, e aí a gente vai procurar a informação ali dentro. Além de ser mais direto, quando a gente utiliza uma IA como o ChatGPT, você pode ser mais específico na sua pergunta e isso pode produzir uma resposta mais relevante para o seu contexto. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu vou abrir um outro chat aqui e ao invés de perguntar o que é ChatGPT, eu vou perguntar: explique o que é ChatGPT usando até 50 palavras para um adolescente de 14 anos. E daí ele respondeu: ChatGPT é como um amigo digital inteligente que conversa contigo. Ele usa inteligência artificial para entender o que você diz e responder como um humano. Pode ajudar com perguntas, dar conselhos ou simplesmente bater papo. Olha só como a resposta foi personalizada para o contexto do prompt. Isso não seria possível utilizando navegadores normais. E daqui a gente já aprende uma estratégia que pode melhorar a resposta do modelo. Seja específico. Imagina que você está passando a tarefa para uma pessoa que não sabe nada daquilo que você quer que ela faça. Tenha isso em mente na hora de passar o prompt para o modelo. Passe todos os detalhes importantes, relevantes para aquela tarefa que você pediu para ele realizar. O objetivo aqui não é escrever um monte de coisa, mas sim diminuir o número de adivinhações ou suposições que o modelo vai ter que fazer na hora de produzir a resposta. Por exemplo, se a gente passa para ele como somar na planilha. Qual planilha? Excel, Google Sheets. Você quer somar duas células específicas, uma coluna inteira, os valores de uma linha? Uma versão melhor seria:
Como somar todos os valores da primeira coluna de uma planilha do Google Sheets, começando da linha 2 até a linha 100? Nesse segundo prompt, a gente tem uma resposta mais relevante para o nosso contexto. Uma observação importante aqui é que, devido a como esses modelos funcionam, eles podem produzir respostas incorretas em alguns casos. Por isso, é sempre bom checar essas informações em fontes confiáveis antes de utilizá-las em outros lugares. Uma outra funcionalidade aqui no plano gratuito são as instruções customizáveis. Você acessa elas clicando no seu nome, depois Customize ChatGPT. A ideia aqui é passar instruções que você quer que ele leve em consideração em todo o chat que você abrir aqui no ChatGPT. Aqui a gente tem duas caixas de texto. A primeira, você pode escrever coisas relacionadas a você, informações pessoais. Onde você mora, onde você trabalha, se você tem algum hobby, algum interesse. E na segunda caixa de texto você passa como você gostaria de receber a resposta. Você quer que ele escreva de uma forma mais formal, informal, que ele produza uma resposta mais curta, mais longa, como você gostaria de ser chamado e assim por diante. Eu confesso que eu não uso muito essas instruções customizadas, porque como o que eu escrevo aqui afeta todos os chats, e eu uso o ChatGPT para várias outras coisas, eu prefiro configurar essas informações ou dentro do chat, de cada chat, ou criando um GPT customizado, que eu vou mostrar ao longo do vídeo. Agora, sobre os planos, se a gente clica nesse botão aqui, Upgrade Plan, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente tem 4 planos possíveis: o gratuito, o Plus, o Team e o Enterprise. Nesse vídeo eu vou focar nos 2 primeiros, o gratuito e o Plus, que é para uso individual. O gratuito dá acesso ao modelo GPT 3.5, que é esse que a gente está usando aqui, e você pode utilizar tanto através do navegador quanto através do aplicativo para celular. No plano Plus, a assinatura custa $20 por mês, mais ou menos R$110 considerando os dados de hoje, e ele tem tudo o que tem na versão gratuita, mais acesso ao GPT-4, que é o modelo mais capaz da OpenAI hoje, tem acesso aos GPTs, que eu vou mostrar na sequência, e acesso a ferramentas adicionais, como o Dolly para criação de imagem, o browsing, que permite ao modelo acessar a internet para buscar informação atual, e a ferramenta de análise de dados, que permite ao modelo criar e executar códigos. Com isso, a gente consegue utilizar ele para fazer análise de dados. Agora vamos ver o que a gente pode fazer na versão paga. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar o modelo para o GPT-4, que é mais poderoso do que o 3.5 e melhor para lidar com tarefas mais complexas, principalmente que demandam mais planejamento. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você queira fazer uma viagem para a Disney. Imagina que você pode fazer essa viagem agora. E você quer fazer uma estimativa de custo dessa viagem. Voltando na dica anterior, como que você passaria essa tarefa para uma pessoa que não te conhece? Você informaria o lugar que você quer visitar na Disney, informaria o número de dias, de onde que você quer sair aqui do Brasil, qual aeroporto e por aí vai. Eu passei esse prompt aqui para ele. Faça uma estimativa de custos de uma viagem para a Disney de 7 dias para 2 pessoas saindo do aeroporto de Guarulhos em maio. Busque na internet os valores atualizados dos custos das passagens e hotéis. Busque na internet a cotação do dólar atual e utilize esse valor para converter para Real Brasil. Apresente os valores em Real Brasil. Nesse prompt eu estou informando para ele para onde eu quero ir, Disney, número de dias, quantas pessoas e qual aeroporto que eu quero sair aqui do Brasil e quando, que é no mês de maio. Aqui embaixo eu listei algumas restrições e como que eu quero que ele faça essa tarefa. Como eu sei que o GPT-4 tem acesso à internet, eu coloquei aqui para ele buscar na internet os valores atualizados dos custos das passagens e hotéis e também buscar a cotação do dólar atual e utilizar essa cotação na hora de converter os valores de dólar para real. E aqui no final eu falei para ele apresentar os valores em Real Brasil para reforçar que ele precisa fazer a conversão. E aqui na resposta dele, a primeira coisa que ele fez foi buscar o valor do dólar atualizado, depois ele buscou os valores das passagens aéreas e depois os valores da hospedagem considerando esses hotéis aqui. E aí ele faz um custo estimado, considerando passagem aérea, hospedagem e aí o custo aproximado da viagem para 2 pessoas. Essa resposta tá legal, mas falta incluir uma estimativa de custo para os parques. Eu vou pedir para ele agora adicionar uma estimativa de gastos para visitar os parques da Disney. E na resposta dele, ele faz uma estimativa considerando ingressos para 4 dias para esses parques aqui. Ele coloca o valor em dólar e depois ele faz a conversão para real. Agora eu vou pedir para ele gerar uma tabela final com todos esses dados. Legal, ele gerou essa tabela aqui com todos os dados de estimativa. Agora imagina que você queira compartilhar esses dados com alguém. Você pode tanto compartilhar o chat clicando nesse botão aqui,
Depois, nesse botão aqui verde para copiar o link. E com o link copiado, você pode enviar via WhatsApp para quem for com você nessa viagem. Agora vamos supor, ao invés de compartilhar, você quer gerar uma planilha Excel com esses dados. Você pode pedir para ele fazer isso. E daí ele gerou um link, que está em azul aqui, que eu posso clicar e baixar o arquivo. E pronto, todos os dados foram colocados numa planilha. O ChatGPT pode ser muito útil no aprendizado. Ele pode te ajudar a criar um plano de estudos para aprender, por exemplo, uma linguagem de programação, um idioma, fazer resumos de textos ou documentos longos, simplificar a explicação de conceitos complexos, criar flashcards e por aí vai. E você pode fazer upload de arquivos em vários formatos, clicando nesse botão aqui na barra de prompt, e usar essa informação aqui durante o chat. Uma coisa que eu acho muito legal aqui é dar o tema ou fazer o upload de um arquivo de um material que eu estou estudando e pedir para o ChatGPT fazer perguntas para testar o meu conhecimento naquele material. Por exemplo, vou fazer um upload de um arquivo que fala sobre sistema límbico. E vou passar para ele esse prompt. Assuma o papel de professor com 20 anos de experiência em neurociências. Me ajude a estudar o PDF testando os meus conhecimentos no assunto. Passos. Primeiro, faça uma pergunta sobre o material, espere minha resposta, avalie a minha resposta, faça a próxima pergunta. Se ainda houver perguntas, volte para o passo 1. Caso contrário, gere uma lista do que preciso estudar mais. Nesse prompt, eu estou utilizando uma tática de pedir para ele assumir o papel de um profissional. Isso geralmente aumenta a relevância da resposta que ele produz. Por exemplo, aqui eu estou pedindo para ele assumir o papel de um professor com 20 anos de experiência em neurociências. Isso vai direcionar melhor a resposta dele. Depois eu passei a instrução, me ajude a estudar o PDF testando os meus conhecimentos no assunto. E aqui em passos eu detalhei o como eu espero que ele interaja comigo aqui dentro do chat. Isso é muito importante porque eu quero que ele utilize essa sequência de passos específica que eu preciso para estudar o conteúdo. E aí você pode adaptar esses passos para o seu caso de estudo também. E aqui ele mandou a primeira pergunta. Descreva a principal função do hipocampo e cite pelo menos um estudo que destaque a sua importância. Eu vou escrever qualquer coisa aqui para a gente ver a resposta. Eu escrevi criação de memórias, ele avaliou a minha resposta, falou o que está faltando e foi para a próxima pergunta. Bom, você pegou a ideia. Ele vai ficar fazendo perguntas até que eu estude todo o material. O GPT-4, além de escrever código em várias linguagens de programação, ele também consegue executar código Python durante o chat. Com isso, a gente pode fazer pequenas análises de dados direto nele. Para exemplificar, eu criei essa planilha aqui com os gastos diários para o mês de fevereiro. Eu vou fazer o upload dela aqui no chat e vou passar esse prompt para ele. Você é um especialista em finanças pessoais. Eu registrei todos os gastos que tive em fevereiro na planilha anexada. Sou um contador que trabalha numa empresa na cidade de São Paulo. Meu salário líquido é R$ 4.558. Faça uma análise financeira detalhada com gráficos. Importante, inclua uma análise entre gastos fixos e variáveis. E aqui eu estou usando as mesmas estratégias que eu usei nos prompts anteriores. E aqui na resposta dele, ele começa com um resumo do que ele vai fazer, depois ele calcula os gastos totais, fixos e gastos variáveis. Aqui embaixo ele apresenta um gráfico com a proporção entre gastos fixos e variáveis, que a gente pediu para ele, e aqui nesse segundo gráfico ele apresenta os principais gastos variáveis. E depois ele finaliza a análise financeira com algumas sugestões para melhorar a saúde financeira. Um ponto importante aqui é que mesmo que você mande para ele esse mesmo prompt que eu mandei aqui em cima, vamos supor que você tem uma tabela igual ou parecida com essa, a resposta dele pode ser diferente, porque devido a como esses modelos funcionam, o mesmo prompt pode produzir respostas diferentes. Aqui é importante testar e pedir para ele mudar a resposta sempre que necessário. O GPT-4 também tem acesso ao DALL-E, que é o modelo de geração de imagem da OpenAI. Essas são algumas imagens que ele é capaz de criar. São imagens 100% criadas por IA. E para utilizar, é só pedir aqui no chat para que ele gere uma imagem com as características que você precisa. Aqui, quanto mais descritivo você for, melhor. Por exemplo, vou pedir para ele, gere uma imagem de um guaxinim ciborgue com foguetes acoplados usando óculos de sol roxo. E depois de alguns segundos ele produziu essa imagem aqui. Olha só que legal. Olha a qualidade dessa imagem. E se você quiser fazer download, basta clicar nesse botão aqui em cima. Você pode usar essa funcionalidade para gerar várias imagens.
Por exemplo, uma logo para sua empresa. Inclusive tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro exatamente isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Outra funcionalidade do plano pago são os GPTs, que são versões customizadas do ChatGPT que você pode tanto criar quanto utilizar uma versão da loja, que você acessa clicando nesse botão Explore GPTs. Mas aí você me pergunta, por que eu vou querer criar um GPT? Porque imagina que você trabalha diariamente com o ChatGPT para escrever artigos para blogs. E um dos seus clientes é um pet shop. Como você pode imaginar, a partir dos eventos que a gente viu até aqui, para que o ChatGPT produza uma resposta realmente útil, você precisa configurar, passar várias informações no prompt. Por exemplo, pedir para ele assumir o papel de um especialista que escreve para blogs, passar informações sobre os produtos, passar textos que você já escreveu no passado para que ele utilize um estilo parecido com o seu na hora de escrever o texto aqui. Enfim, toda essa configuração inicial você vai ter que fazer toda vez que você abrir um chat. Se você cria um GPT customizado, você já salva essas configurações que você faz no início e toda vez que você cria um chat a partir desse GPT, essas informações já vão estar carregadas. Daí é só ir direto para o assunto do artigo. Ou seja, você ganha tempo. E para criar um GPT é bem simples. Você clica nesse botão aqui em cima, Create, daí ele vai abrir essa tela. E aqui tem duas formas de você criar esse GPT. Pode ser respondendo a perguntas aqui, que ele vai te fazer, ou mesmo clicando aqui em Configuração e você preencher todas essas caixinhas de texto. Eu vou começar aqui na primeira aba respondendo as perguntas. Ele escreveu em inglês, mas a primeira pergunta dele aqui é o que você quer criar. E aí eu pedi para ele, crie um escritor de artigos para blogs com 15 anos de experiência para me ajudar a escrever artigos para um pet shop. E a partir daqui ele já começa a responder em português. Que tal chamarmos esse GPT de escritor pet shop experiente? Eu vou falar, beleza. Daí ele vai gerar uma imagem de perfil. Daí ele pergunta se eu gostei dessa imagem ou se pode mantê-la mesmo. Eu vou manter. Muito bom. Bom, você pegou a ideia. Você pode continuar respondendo essas perguntas e ele vai configurando o GPT com você. Mas eu quero mostrar uma outra coisa aqui na aba de configuração. Vou clicar aqui nesse botão Configure e como você pode ver, ele preencheu as caixas de texto baseado na interação da etapa anterior. Se a gente desce aqui embaixo, na seção de Knowledge, que é conhecimento, a gente pode clicar nesse botão aqui, Upload de arquivos, e a gente pode subir arquivos que a gente quer que ele leve em consideração na hora de gerar a resposta. Então vamos supor nesse exemplo que você tem um arquivo com vários artigos que você já escreveu no passado. Você pode fazer o upload dele aqui dessa forma e ele vai utilizar na hora de gerar a resposta. Então eu vou clicar aqui num arquivo qualquer e ele subiu aqui. Então você pode fazer upload de vários arquivos. E aqui na seção Capabilities, você pode escolher as ferramentas que você vai permitir o seu GPT ter acesso. Por exemplo, o Web Browsing permite que ele tenha acesso à internet, então que ele busque informações atuais. O Dolly permite que ele crie e gere imagens no chat. E o Code Interpreter permite que ele gere e execute código e realize operações matemáticas, gere tabela de uma forma mais eficiente. Então eu vou deixar habilitado aqui também. Aqui na seção de ações você pode criar uma ação, ou seja, conectar um GPT a APIs externas. Se você quiser mais detalhes sobre isso, deixa aqui nos comentários. E nessa última seção de configurações adicionais, tem essa opção de permitir que eles utilizem os dados do seu GPT para melhorar os modelos. Ela já vem habilitada como padrão, mas se você não quiser permitir, é só desmarcar essa opção. E depois de configurar o seu GPT, basta salvar clicando aqui. E aí você pode escolher salvar apenas para você ou para qualquer um com um link. Essa última opção é para quem quer publicar na loja de GPTs. Eu vou clicar na primeira porque só eu vou utilizar esse GPT. Confirmar. E pronto, nosso GPT está criado. E para testar, eu vou mandar esse prompt aqui para ele. Escreva um artigo falando da importância da qualidade da ração dos cães. Enfim, você pegou a ideia. Agora, vamos supor que você não queira criar um GPT, mas você quer utilizar um GPT que alguém criou. Então a gente vai na loja, clica em Explore GPTs. E aqui a gente pode pesquisar tanto através das seções ou através da barra de busca. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pesquisar um GPT que chama Consensus. Esse GPT aqui tem acesso a vários artigos científicos e o intuito aqui é gerar respostas baseadas em artigos científicos. Então, para usar, basta clicar nesse botão aqui, Start Chat, e fazer a pergunta. E eu vou perguntar para ele quais são as etapas do processo de criação de hábitos no cérebro. Ele vai pedir autorização para se comunicar com a API dele, eu vou permitir.
E daí ele produziu a resposta listando as etapas, a formação inicial do hábito, a neurobiologia do hábito e assim por diante. Uma outra coisa legal que dá para fazer aqui é utilizar a resposta que um GPT produziu como entrada para um outro GPT. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vou utilizar um outro GPT que se chama Whimsical para desenhar um diagrama a partir dessas etapas. E eu vou fazer isso chamando o nome do GPT, que no caso é Whimsical, passando para ele, crie um diagrama mais adequado para ajudar a visualizar essas etapas. E pronto, ele criou um mind map, ele exibiu o mind map aqui no chat, mas eu também posso acessar esse mind map lá no Whimsical clicando nesse link aqui embaixo. E aqui eu posso editar qualquer coisa caso seja necessário. Bem legal, né? Agora vamos ver a interface do smartphone. Aqui a interface é bem parecida com a do navegador. As principais diferenças são na usabilidade. No app você pode falar o prompt clicando nesse botão. Liste 3 dicas úteis de como organizar a caixa de entrada do Gmail. Clica na tela para parar a gravação, ele vai converter o nosso áudio em texto e ele insere esse texto na barra do prompt. A gente pode editar ou enviar direto. Depois segue a interação normal. Você também pode criar um chat de voz clicando nesse botão aqui. E nele você conversa com o ChatGPT como se fosse uma ligação. Estou estudando formações rochosas para o vestibular. Me ajude a estudar essa matéria fazendo uma pergunta por vez até estudarmos todo o conteúdo. Avalie a minha resposta para cada pergunta. Claro, podemos começar com o aspecto fundamental das formações rochosas. Aqui vai a primeira pergunta. O que são rochas ígneas e como elas são formadas? Bom, você pegou a ideia. Assim como no navegador, você pode subir uma imagem ou uma foto e fazer perguntas sobre ela. Você pode clicar nesse botão, tirar a foto e já utilizar ela no chat. Aqui eu tirei uma foto de uma planta que eu ganhei e pedi para ele identificar qual é e como cuidar dela. Mas você pode tirar uma foto de ingredientes, pedir para ele gerar uma receita, pedir para extrair um texto de uma imagem e fazer um resumo ou converter numa planilha. Você pode tirar uma foto de uma tabela nutricional e pedir uma explicação dos nutrientes. Enfim, eu vou deixar um link aqui na descrição para um outro vídeo no canal que fala mais detalhes sobre o ChatGPT Vision, que permite ao modelo identificar o que tem dentro de uma imagem. Gostaria de ver algum uso específico do ChatGPT? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e já confere esse vídeo aqui em que eu te mostro como conectar o ChatGPT numa planilha do Google Sheets. Até a próxima, valeu!